Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e os seus filhos ficarão gratos por você ler, da Philippa Perry. O título é longo, mas o livro vale muito, muito, muito a pena. A gente avança para um tema aqui, que está dentro de vida familiar, evidentemente, que é sobre a mentira. Pois é. A mentira dos pais, a mentira dos filhos. Você sabe que Santo Agostinho escreve uma obra chamada Sobre a Mentira. É uma obra maravilhosa. E há vários debates, inclusive filosóficos, na obra, sobre se sempre mentir é pecado ou se em alguns momentos não seria. Para Agostinho, sempre seria pecado. Mas ele faz umas ponderações, mostrando opiniões diferentes, com as quais eu concordo. Por exemplo, João quer matar Maria. Maria está escondida dentro da minha casa. Então João bate à porta da minha casa e diz: cadê Maria? Eu digo: não sei. Ela está aí? Eu digo: não. Estou atrás dela. E sai com a arma procurando Maria em algum lugar. Naquele momento, eu menti. Mas eu menti para salvar uma vida. Eu teria pecado? Para Agostinho, a resposta deveria ser: eu sei onde ela está, eu não vou te falar. E você fechasse a porta na cara de João. Agora é difícil, João com uma arma, você ter essa coragem de falar: eu sei, mas não vou te falar, e fechar a porta. Provavelmente você vai mentir. Mas se você mente para salvar uma vida, na minha visão, neste momento você age para proteger um bem maior que a vida. Portanto, não haveria pecado. Mas é a minha visão. Página 235 da obra, ela começa falando sobre a mentira dos pais. Depois ela vai falar sobre a mentira dos filhos. Então vamos lá, ela diz assim: quando uma família esconde informações ou existem mentiras dentro do círculo mais íntimo, mesmo se seus membros não souberem a verdade da situação, isso pode ter um impacto. No fundo, nós conseguimos sentir se algo é verdadeiro e aberto. Ela vai dizer basicamente o seguinte: olha, o seu filho percebe quando você está mentindo. Às vezes, o pai e a mãe, eles mentem para o filho por diferentes motivos. Por exemplo, eles não querem preocupar o filho. Estão passando por uma dificuldade financeira. A criança tem 6, 7, 8, 10 anos. Eles não querem preocupar o filho com aquilo ali, não querem tocar no assunto. Ou às vezes o filho tem 12, 13 anos, está na escola. Não vai adiantar nada falar para ele que a gente está passando por isso. E eles ocultam. Às vezes é uma doença. Está passando, tá? Às vezes é uma outra coisa que aconteceu, às vezes alguém morreu. E aí o menino tem 3 anos, o avô morreu. E aí não sabem exatamente como falar e falam: olha, viajou, eles não falam a verdade. Mas nessas 3 hipóteses, por exemplo, de morte, doença ou desemprego, a criança percebe que os pais estão profundamente tristes e que eles estão escondendo algo dela. E, portanto, ela consegue sentir quando aquela relação não é totalmente aberta ou sincera. E isso gera um impacto na cumplicidade doméstica. A criança nunca vai saber se ela está sabendo de tudo. E às vezes ela perde também a confiança na sua percepção. Por quê? Porque se eu percebo que algo não está normal e a pessoa que está comigo diz: está tudo normal, não aconteceu nada. Eu falo: gente, parece que aconteceu, você não está normal, está tudo normal, não aconteceu nada. Eu começo a desconfiar da minha percepção. Então a criança fala: pai, está tudo bem? Mãe, está tudo bem? Está tudo bem. A gente não parece que está.
Parece que eles estão escondendo alguma coisa de mim. Aí ela fala assim, gente, ela começa a desconfiar da sua percepção. Será que eu estou enxergando coisa onde não há? E isso, na vida adulta, faz com que a gente tenha fragilizada a nossa confiança no nosso sentimento. E olha de onde vem. Vem de quando a gente era criança e as pessoas não confirmavam nossa percepção, nossa impressão, nosso sentimento, mesmo quando a gente acertava. Em determinado trecho ela diz assim: acredito que seria melhor se eles, os adolescentes, por exemplo, fossem informados que os pais estão enfrentando dificuldades, trabalhando para resolvê-las e torcendo que isso aconteça, em vez de manter em segredo questões que afetam o mundo dos seus filhos. Se eles ficarem preocupados, você pode tranquilizá-los, você pai, você mãe. Se não contarmos uma notícia muito ruim de uma forma que a criança consiga lidar, ela vai notar a atmosfera de qualquer maneira. E ela pode encontrar explicações ainda piores. Gente, aqui eu vou falar pessoalmente. Quando eu era adolescente, quando eu era mais novo do que adolescente, nunca questões financeiras, por exemplo, foram questões ignoradas ou mascaradas ou escondidas dentro de casa. Eu sabia de tudo, das crises nos detalhes. E evidentemente isso mexe com o emocional de um adolescente. Mas meus pais não tinham esse cuidado de fazer uma leitura que, especialmente minha mãe, que fosse traduzida numa linguagem mais adequada a um adolescente de 12 anos ou uma criança de 11 anos. Era como se ela estivesse falando com adulto, né? As coisas eram ali imprimidas daquela forma, impressas daquele modo. De maneira que eu passei a ter um grau de percepção da realidade, um realismo muito, muito forte. E a minha maneira de lidar com negócios, com finanças, com a administração do dinheiro, vem muito dali. Porque quando você vive em uma casa de empresários, de empreendedores, empresas têm bons momentos, têm maus momentos, têm altos e baixos, você vive um período de instabilidade, um período de crise, e você vai entendendo aquilo e você ainda é um adolescente. Isso vai lhe conferindo uma maturidade que será muito bem empregada na vida adulta. As pessoas que eu conheço que tiveram essa expertise ou esse conhecimento subtraído pelos pais, ainda que com as melhores intenções, são pessoas que não sabem administrar o seu dinheiro. Acham que podem gastar o que entra porque, afinal de contas, isso nunca foi um problema. Ou se foi algo muito mais leve do que se pinta por aí. Não é que foi muito mais leve, foi muito mais pesado. Só que pintaram para você de uma forma muito mais leve. O que a Philippa Perry faz aqui é confirmar algo que foi feito, inclusive, intuitivamente, lá em casa, que é: seu filho tem que saber a verdade da sua realidade. Ele não tem que achar que você é X se você é X sobre 2. Ele não precisa achar que você teve um ano espetacular se o seu ano foi mais ou menos. Esse é um ponto interessante e importante. E aí, ela diz assim: todas as crianças precisam da confirmação de que são importantes, de que são queridas e amadas,
não apenas com palavras ocasionais, mas com demonstrações de amor, com a maneira como seu rosto se ilumina quando você as vê, no momento de dar e receber de suas interações, na inclusão delas em sua vida e no prazer de aproveitar a companhia e de gostar de estar com elas. E é difícil fazer isso plenamente se você estiver escondendo alguma informação que as afete. Elas têm o direito de saber, equivale para a doença, para a enfermidade, para a diversidade qualquer, enfim, para a morte, enfim, para qualquer coisa. O que ele está dizendo é, a criança, ela quer se conectar plenamente a você. E você não consegue se conectar plenamente a ela se você está escondendo dela a situação pela qual você está passando. Porque você está com ela, mas você está pensando em outra coisa. Você está com ela, mas você está olhando para outro lugar. Você está com ela, mas você não está com ela. E ela não está entendendo o que está acontecendo. Ela pode achar que o problema é com ela, inclusive. Para você ter essa real conexão com a criança, você tem que se unir a ela. Bom, pais, digam a verdade aos seus filhos, de forma que os seus filhos entendam o que se passa. Para isso, você vai ter que usar uma linguagem que seja uma linguagem inteligível e apropriada à idade dos seus filhos. Mas aqui ela faz uma outra observação. Agora ela muda de cenário, de protagonista. Agora ela fala sobre a mentira dos filhos. Ela conta, assim que a filha dela entrou na escola, como adolescente, a diretora, Margaret Connell, convidou os pais para uma reunião, os pais dos adolescentes. Ela começou a reunião dizendo o seguinte, olha, é o seguinte, os seus filhos vão mentir para você. Ela disse, gente, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, gente, eu sei que é comum, mas a minha filha não vai mentir para mim. Só com base no pensamento dela, que ela não externou nada, a diretora continua. Mesmo se você pensa que sua filha, seu filho, conta tudo para você, ele ou ela vai mentir. Ela vai mentir quando estiver na adolescência. E o papel de vocês é não dar tanta importância a isso. Por que que o adolescente mente? Porque na adolescência ele se afasta um pouco da tribo, que era ele, o pai, a mãe ali dentro de casa, para formar uma outra tribo, que é com os amigos. E aí ele quer fazer coisas que ele sabe que na casa dele vão ser proibidas. Então, ou ele mente por omissão, ele não conta que está fazendo o que está fazendo, ou ele mente por comissão, ele diz que está fazendo uma coisa quando na verdade está fazendo outra. Todo adolescente mente, mas ela complementa. A verdade é que todas as crianças mentem, todos os adultos mentem também. E aí eu vou ler o que ela diz. Nós damos muitas mensagens contraditórias aos nossos filhos sobre mentiras e quando são aceitáveis em nossa cultura. Falamos para eles não mentirem, mas também dizemos para eles agradecerem ao cachecol feio que o vovô tricotou para eles no Natal pelo 3º ano seguido. Se pararmos para pensar, as crianças precisam aprender uma lição complicada sobre quando é apropriado mentir. Gente, você ensina seu filho a mentir. Você ensina o seu filho a mentir. Eu tenho uma filha pequena, né? Pequenininha ainda, mas ela já fala. E ela ganhou um vestido. E era um casal mais velho, enfim, de parentes mais velhos, que foi nos visitar e eles levaram um presente para ela, um vestido. Aí abriu o presente, né? Gostou, tia? Não.
Como não? É lindo. Eu falei, pelo amor de Deus, ela amou, ela não sabe o que ela está falando. Não, ela sabe o que ela está falando. Ela não gostou. Só que a mensagem que eu quero passar para ela é que ela, pelo amor de Deus, você não fala um negócio desse para a pessoa que acabou de te presentear. Não, então eu vou mentir. Você tem que mentir nesse caso. E, nossa, obrigado, lindo. Na hora que a pessoa foi embora, fala, não vou usar esse negócio. Não é isso que você está ensinando para o seu filho, no fim das contas. Você está dizendo, olha, em alguns momentos é apropriado mentir. É isso que você está ensinando. Porque se não é apropriado mentir em hipótese alguma, ela tem que dizer, olha, o vestido é feio, eu vou trocar. Que bom que a loja é aqui próxima de casa, eu vou lá trocar. Muito obrigado pela sua... Fico muito feliz pela sua intenção, pela sua lembrança. Sobre a pergunta especificamente falando, eu não gostei muito do vestido. Eu não gostei do vestido, não é meu estilo. Gente, isso gera um constrangimento gigantesco. A pessoa acabou de te dar um presente. Como é que ela solta? Não. Gostou? Não. Não, ela amou, não é que ela não gostou, dá vontade de tampar a boca da criança e falar assim, não, ela amou. Mas até que criança pequenininha tem uma licença e tal. Por quê? Porque ela tem uma licença, porque ela ainda não aprendeu a mentir. Se ela tiver 7 anos, ela já vai mentir. Mas eu gostei. E aí, depois ela fala assim, não gostei de jeito nenhum. Por quê? Porque a gente vai ensinando isso. Então veja a mensagem contraditória que os pais passam. Eles falam assim, olha, você não pode mentir, mas em algumas situações você tem que mentir. Como uma situação dessa. Com muita frequência, as crianças mentem porque os adultos em sua vida julgariam mal e se irritariam com a verdade. Isso é legal e é um destaque legal que ela faz e que vale muito a pena a gente entender o seguinte. Às vezes seu filho não fala a verdade para você, ou um parente não fala a verdade para você, o irmão, o pai, você já é um adulto e tal, porque as pessoas têm medo da sua reação. Tem gente que é explosiva, você fala assim, gente, não dá para contar para essa pessoa. Se eu contar para essa pessoa, ela vai explodir aqui, então não vou contar. Então você vai lá e mente. Por quê? Você já sabe a reação dela. Só que às vezes essa pessoa é você. Então existem coisas que eu não posso falar para João, porque eu sei o temperamento de João. Então, na verdade, é o João que está me forçando a mentir. Não é que você precisa provar o que seu filho fez. Você pode julgar mal, você pode dizer, está errado, pode ensinar assim, assado. Ninguém está dizendo para você chamar o certo de errado e o errado de certo. O que eu estou dizendo é, a depender da sua explosão, a depender do seu temperamento, da sua forma de reagir, a pessoa vai ficar inibida, ela não vai te contar a verdade.